bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E hoje nós vamos falar da terceira frase do Ho'oponopono da autoestima. Qual é a frase? Hoje eu trouxe, não vou precisar de um minuto. Tô aprendendo, tô evoluindo. Então a frase é: as minhas imperfeições, se é que posso chamá-las assim, são parte do que eu sou e me fazem sentir à vontade, pois refletem situações que me lembram das áreas em que eu posso evoluir. Se um dia eu não me sentir dessa forma, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou muito grata. E refletindo assim o que veio, porque veio essa mensagem na minha cabeça. Geralmente porque eu vejo que as pessoas, elas lidam com as suas imperfeições, com as suas frustrações, com os seus erros, com as coisas que elas acham que estão erradas, de uma forma muito negativa. Então, eu vejo que muitas, elas desistem de fazer aquilo que elas querem, por se julgarem incapazes de fazer aquilo, por achar que não conseguem, não tem mérito para aquilo. E eu tento, com essa frase, fazer perceber que elas têm que ter consciência dessa imperfeição e, com isso, aceitar que aquilo faz parte dela. E quando ela tem consciência dessa imperfeição, o que ela pode fazer? Ou ela fica naquilo de limitada a sou isso, ou tem uma outra opção, que é você trabalhar isso em você. Você vê que isso veio para te mostrar alguma coisa dentro de você que você pode melhorar e se tornar uma pessoa mais capaz, digamos assim, por se achar incapaz, uma pessoa mais evoluída, digamos assim, se evoluir mais. É como se foi o meu processo, por exemplo. Ontem, no vídeo de ontem, eu esqueci de trazer o meu PDF impresso das frases do Ho'oponopono, então eu tive que pausar e ir lá buscar. Hoje, no meu processo, ver com o erro de ontem, eu pus em ação que antes de começar eu iria verificar item por item se eles estavam aqui antes de eu colocar ali no REC. É um exemplo banal assim, mas apenas para pôr uma coisa mais em prática. Uma outra coisa, por exemplo, uma situação de excesso de raiva, um descontrole emocional, por exemplo. Eu lido com pessoas que têm situações de excessos de ataques de raiva e tento fazer com que essa pessoa perceba quando ela tem esse ataque de raiva, para ela ver que ela não é a raiva, ela não é uma pessoa raivosa, ela apenas desencadeou essa emoção devido a alguma situação. Então, eu peço para ela parar e tentar observar o que a levou a ter aquele ataque de raiva. Alguns motivos que me vêm na cabeça que pode ser frustrações, para ela perceber o que a tornou, o que ela fez que ela ficou frustrada naquele momento que deu aquele ataque de raiva. Ou falta de paciência, sabe? Quando tem muita, que é tudo para ontem, aquele imediatismo, a falta de paciência às vezes desencadeia sabe? Esse ataque de raiva. Ou também pode ser também inseguranças, né? Muitas inseguranças a respeito de si mesma, a respeito de alguma situação que ela vivencia, e daí dá esse gatilho para raiva. Então, você perceba,
não é que a pessoa é raivosa, não é que a pessoa ela é nervosa, brava, assim, histérica. São situações, alguns gatilhos que ela se expressa dessa forma. Daí como que ela pode trazer isso para a vida dela como uma forma positiva, porque senão ela pode ficar assim, eu tenho raiva mesmo, tenho raiva da vida, tenho raiva do mundo, me deixa em paz. Tipo, pode ter essa situação e ficar nisso para sempre, se ela quiser, ela fica assim. Mas vai fazer bem? Nem para ela, nem para qualquer outro relacionamento que ela possa ter, não é verdade? Então, eu imagino assim que tem ferramentas que ela possa, então ela vai ver, eu estou tendo raiva. Em que situações eu tenho raiva? Então ela toma consciência, ela se aceita que ela tá acontecendo aquilo com ela, e daí ela vai verificar, com isso, o que que eu posso fazer por mim para melhorar? O que que dá para fazer? Tem algumas coisas que eu pesquisei que pode ser utilizado nesse quesito dessa raiva excessiva. Primeiro, tomar consciência e aceitar isso, né? Que não é, ela não é assim, ela está assim. Então, coisas para praticar a paciência. Como faz isso? Meditação é uma delas. Daí fala, não, meditação, tô fora, eu não consigo meditar. Eu falava isso. Eu era uma pessoa assim extremamente ansiosa, que eu não conseguia parar um minuto para meditar. Hoje eu sinto prazer em ficar em silêncio, meia hora, 40 minutos, eu deixo aquela música de fundo e eu reflito na vida, reflito em mantras, reflito na música, reflito em orações e isso acalma a mente. Hoje eu tenho necessidade de ficar um pouco em silêncio comigo e olha que era impossível. Impossível. Eu era aquela pessoa que eu tinha que estar em casa com a televisão ligada, com o rádio ligado, com um monte de barulho, eu não podia ficar no silêncio. Isso me atormentava. Silêncio, ou se eu ficava sozinha em casa, eu tinha que ir lá fora ver onde estava passando gente, eu tinha que ficar lá. Hoje eu quero ficar alguns minutos comigo. Então, a gente vê que a gente tem essa necessidade de acalmar aqui a cabeça. Porque quando isso acontece, a gente é mais criativa, a gente consegue responder melhor aos desafios. Quando tem algum problema, você consegue lidar melhor com isso. O emocional da gente fica muito melhor, sabe? É uma das ferramentas, então, a meditação. Eu me estendi um pouquinho, mas foi só para exemplificar na forma prática de como que foi para mim. Ou ela pode procurar um terapeuta, né? Um psicólogo, alguma coisa assim que possa lidar assim com essa parte de emocional. O que mais que eu vi ali? Meditação. Técnicas de respiração. Técnicas de respiração também, às vezes, acha que é uma coisa assim que... vou ficar ali fazendo respiração quadrado. Respira segura, solta. Sabe? Aquela coisa assim. Mas... tem vários tipos de respiração para determinadas situações que você precisa que funciona. Você fala assim, ai, que besteira. Tá bom, mas não precisa acreditar em mim. Faça. Só que não é fazer um dia e pronto, não precisa mais. É você ter determinação, resiliência, sabe? É você fazer, por exemplo, faça ali uma semana, mas faça. E depois me responda. Se você acha que você não ajudou na tua ansiedade, no teu estresse, nas tuas dores, porque diminui a inflamação do corpo, a oxigenação no corpo, fazer esse trabalho de respiração, ele tem artigos científicos, procure, que ajuda na parte de inflamatória. Tem o Wim Hof, respiração Wim Hof, é maravilhoso. Então, são ferramentas para ajudar nessa questão da raiva. Esse foi um dos exemplos de como a gente faz para lidar com as nossas imperfeições
para melhorar. Só falando assim mais rapidinho, num outro exemplo. As pessoas que têm dificuldade de delegar tarefas para os outros. O que isso me diz? A pessoa fica estressada, ela fica com trocentas coisas para fazer em casa depois, fica irritada, não quer saber de fazer nada, sabe? Aquela coisa assim, que fica aquele mochilão aqui assim, várias bagagens, que quer carregar tudo sozinho, quer levar o mundo nas costas, quer. Por quê? Porque tem problema de confiança e acha que se for delegar para os outros, o trabalho não vai ser bem feito, né? Ou vai se achar incapaz. Ai, se eu fizer isso, eu não tenho capacidade, então, de mostrar meu trabalho. Entende? Às vezes são crenças que ficam na cabeça da pessoa. E daí acontece o quê? Burnout, aí acontece depressão, aí você fica com crise de ansiedade, pânico, e aí, né? Então, o que acontece? A pessoa primeiro tem que ter consciência. Eu tenho problema de delegar responsabilidades, delegar tarefas. Ótimo. Eu aceitei isso como uma imperfeição minha. E como que eu faço, então, para lidar com isso? São ferramentas que você vai utilizar primeiro para ter mais confiança nas outras pessoas, né? Confiar no trabalho dos outros, que o trabalho vai ser bem feito se você começar a acreditar nas pessoas. E tirar essa crença que você, se você fizer isso, você está se mostrando menos capaz. Então, tenha mais, assim, mais com autoconfiança. Você sabe fazer o que você está fazendo. Não é por delegar que você está sendo menos capaz por isso. O que você vai melhorar com isso? Trabalho em equipe, né? Você vai estar mais disposto, mais produtibilidade. Não vai dar tempo de procurar se é isso. Vai ter mais produção no seu serviço, mais produção na sua família, mais produção no seu mental. Então, eu acho que me estendi muito, acho que deu para ter uma ideia. É basicamente sobre isso que eu quis dizer com essa frase, entendeu? Que a gente, quando a gente tem consciência daquilo que a gente tem como imperfeição, nós buscamos formas de ou se limitar e ficar naquilo, é uma escolha nossa, ou procurar ferramentas para melhorar e nos tornar cada vez melhores com esta imperfeição. Legal, né? E vamos pegar uma cartinha então para terminar. Vamos ver, vou pegar aqui do meio. Essa. Então, isso aqui, ó, minha cartinha. E hoje é sobre me permito mudar. O orgulho é um sentimento que, se não for controlado, pode nos levar à autodestruição. Permita-se pensar de forma diferente e analisar as situações pela perspectiva do outro. Com um gesto como esse, você pode transformar o rumo da sua vida. Então é isso. Não vou me estender mais neste vídeo. Eu vou deixar um pouquinho mais do bate-papo para amanhã. Tá bom? Fiquem bem. Reflitam nessas palavras. Se tornem pessoas melhores. E até mais.